Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Bem, estaremos falando hoje sobre o tema temperamentos de personagens da Bíblia Sagrada. Mas antes de nós iniciarmos o próximo tema, deixe seu like, se inscreva no nosso canal ativando o sininho das notificações para você saber sobre os novos vídeos e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Muito bem, estaremos falando hoje sobre um personagem hiper conhecido que marcou a história do cristianismo, o personagem chamado Pedro, o sanguíneo Pedro. Sabemos que cada temperamento ele possui qualidades e defeitos. Então, quais são as qualidades do temperamento sanguíneo? O sanguíneo ele é comunicativo, afável, entusiasta, bom companheiro e compreensível. Quais são os defeitos do temperamento sanguíneo? Ele é pulso fraco, volúvel, exagerado, barulhento e impulsivo. Então, através da Bíblia Sagrada, você vai descobrir o temperamento sanguíneo desse personagem chamado Pedro. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22, Jesus havia realizado o milagre da multiplicação e agora ele manda os seus discípulos entrarem no barco e ele vai para o monte orar. E na quarta vigília da noite, Jesus ele aparece andando sobre o mar. E os seus discípulos ficam assustados, pensando que é o fantasma. E Jesus olha para eles e diz assim: não se atemorize, não temais, sou eu. Naquele momento, Pedro toma a palavra e ele usa o poder da comunicação e a sua ousadia. Ele diz assim: se é o Senhor, manda eu aí ter contigo. E Pedro agora começa a caminhar por sobre as águas. Daqui a pouco, um forte vento bate sobre Pedro e ele se demonstra agora volúvel. Volúvel é uma pessoa que ela muda de direção com facilidade. A visão de Pedro estava em Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Tudo estava dando certo, até que o vento forte bateu e Pedro começou a afundar. E ele começou a se desesperar e pediu socorro. Disse assim: Senhor, salva-me. Naquela hora, Jesus pegou na sua mão e disse assim: por que duvidaste, homem de pouca fé? Também em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós encontramos aqui a confissão de Pedro. Jesus está indo lá para os lados de Cesareia de Filipe e ele quer saber o que as pessoas pensavam acerca dele. E ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E os discípulos de Jesus dizem assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Moisés ou um dos profetas. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber como os discípulos identificavam ele. Naquele momento, Pedro toma a palavra e agora ele usa o poder da comunicação e ele vai fazer agora uma confissão marcante. Pedro, como entusiasta que era, ele olha para Jesus com entusiasmo, com brilho nos olhos, com força nas palavras e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou tão impactado com aquela confissão que ele olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, estava chegando a hora da morte de Jesus, ele estava ali num diálogo com seus discípulos, dizendo que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro, uma vez mais, se demonstra impulsivo, se demonstra volúvel e se demonstra pulso fraco. E ele disse para Jesus assim: Senhor, tem dó de ti. E Jesus repreende Pedro dizendo assim: para trás de mim, Satanás. Jesus olha para Pedro e diz assim: que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Também em Mateus, capítulo 26, o verso 75, nós vamos encontrar aqui alguns defeitos de Pedro. Pedro, ele se demonstra aqui volúvel e uma vez mais pulso fraco. Em Mateus capítulo 26, e o verso 75 está escrito assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é uma passagem muito conhecida. Pedro havia andado com Jesus, fez parte do seu colégio apostólico, viu os milagres e, no olhar de qualquer ser humano, Pedro ele iria até o final
com Jesus. Mas agora, diante das perseguições, diante da crucificação de Jesus, Pedro, agora, ele fracassa na caminhada. E ele nega Jesus por 3 vezes. E a sua alma chorou amargamente. O que eu acho interessante em falar aqui da história de Pedro é que Pedro teve um antes e um depois. Ele teve qualidades e ele teve defeitos, porque ele era um ser humano como eu e você. Mas o que eu acho lindo é que um dia a história de Pedro mudou. Pedro, ele recebeu a visitação do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E a partir daquele momento o Espírito Santo passou a ter controle. Pedro permitiu com que o Espírito Santo controlasse o seu temperamento. E agora ele tem agora atitudes diferentes. Em Atos, capítulo 2, e o versículo 41, está escrito que Pedro, ele pregou um sermão ali, e aquele sermão impactou muitas vidas. Atos capítulo 2, verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perceba que a história de Pedro foi mudada. Pedro, que outrora era volúvel, era pulso fraco, era barulhento, agora ele, impactado pela presença do Espírito Santo, ele prega um sermão aonde muitas almas se rendem aos pés de Jesus ali. Nós aprendemos aqui com Pedro que ele era um ser humano falho, mas ele teve um antes e um depois. Através do Espírito Santo, Pedro agora ele teve o seu temperamento controlado. Se de repente você é como Pedro, você é de temperamento sanguíneo, e o seu temperamento ele se sobressai a ponto de você apresentar muitos defeitos, que faz com que muitas pessoas venham te olhar de uma forma diferente, venham te julgar. Eu quero dizer uma coisa: permita com que o Espírito Santo possa controlar o seu temperamento. Permita com que o Espírito Santo ele venha fazer a diferença na sua vida. E você vai ver a sua história mudada. Amém? Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.